estar com vocês novamente. O Encontro Jovem esse mês vem com o tema Entre Dois Caminhos. Vamos falar sobre caminhos, o caminho que leva a algum lugar. Então nós vamos estar discorrendo sobre esse caminho que vai levar a algum lugar. Esse caminho, qual é esse caminho, porque tem pessoas que querem seguir o seu caminho. Então nós hoje vamos estar tratando sobre caminhos. Eu estou aqui com o Falco, o jovem Falco, e nós vamos estar comentando sobre isso. Falco, o que você acha em relação aos caminhos? Porque quando a gente conversa com as pessoas, ela acha o importante é eu estar fazendo o que eu gosto, o importante é o momento, é eu estar bem com a vida, o importante é isso. Então eu estou seguindo o meu caminho e estou feliz com esse. Você acha que é por aí? O momento, viver só o momento? Olá galera, bom estar com vocês novamente, mais um Encontro Jovens, vamos trazer luz para esse tema, falando um pouco entre dois caminhos. Esse tema foi bem trabalhado e a gente tentou buscar um contexto e fechamos esse contexto com essa seguinte frase, entre dois caminhos. Porque os jovens de hoje em dia, ele pensa que existem vários caminhos. Existem vários caminhos para ser traçado. Mas na verdade, quando se fala entre dois caminhos, não está falando como vai ser traçado, e sim qual é o final desses caminhos. E só existe dois finais. Eu posso optar por seguir à frente ou voltar para trás. Eu posso optar entre a direita ou a esquerda, entre pular ou entre se agachar. Mas existe apenas só dois caminhos. E o jovem ele começa a fascinar, começa a alimentar a sua mente com vários caminhos. Um fala, esse é o meu jeito, o outro fala, eu gosto de ir por aqui, eu gosto de ir por ali. Mas o final é dois caminhos, é dois finais, é dois pontos onde vai ser traçado. Como vai ser traçado, qual vai ser esse caminho, essa trilha ser caminhado durante a vida, não importa. O final, somente dois. E você acha, Falco, que existe como escolher o caminho que leva a um final legal? Como a gente se basearia? Porque existem várias ideias de caminhos perfeitos, né? De repente você tem o seu caminho, eu tenho o meu, né? Quem está nos assistindo tem o seu. Será que a gente poderia ter uma direção do caminho que leva a um lugar de vitória, a um lugar bom, a um lugar de alegria, a um lugar que você venha se alegrar com o seu fim? Como a gente poderia nos basear em relação a essas várias opções de caminho perfeito? Porque tem gente que acha que o seu caminho é o perfeito. Será que a gente tem uma direção? Existe alguém que pode nos direcionar qual o caminho que vai nos dar um final de vitória? Existe como a gente optar com uma certeza do caminho que vai nos levar a um lugar seguro, a um lugar de vida? Sim, com certeza. Como eu estava falando, as pessoas interpretam e pensam que existem vários caminhos e diversos caminhos, né? Vamos pegar alguns pontos específicos. Qual é o caminho para você ter sucesso financeiro na vida? É trabalhar, é estudar. Não tem como você ir por outra direção. Umas optam em roubar, mas no final é cadeia, é morte. Outras optam em trabalhar, estudar, se formar. O caminho é de vitória. A pessoa vai alcançar, vai chegar a uma estabilidade financeira. A questão de sentimento, a questão de relacionamento, a questão de família. Tem pessoas que andam aí, ficam com uma, com outra, começam a se divertir, fazendo as suas vontades, vontades da sua própria carne, dos seus próprios desejos. Outras pessoas optam em ter uma pessoa direita ao seu lado, ter um compromisso com aquela pessoa. Essa pessoa futuramente, por traçar esse caminho, ele vai ter uma família estabilizada, ele vai ter um filho que vai crescer tendo ele como espelho. Então, são dois caminhos diferentes que podem ser seguidos. Um caminho é você fazer tudo que é errado, que é roubar, que é matar, para querer subir na vida e ter uma estabilidade financeira. Mas o futuro disso aí é cadeia, como os presídios do Brasil hoje estão cheios de pessoas dessa maneira. E, infelizmente, o cemitério está cheio também de pessoas mortas, infelizmente,
por marginais, pessoas que fizeram isso, assassinaram essas pessoas por se sair bem, para ter uma estabilidade financeira. E hoje as pessoas não têm, porque escolheram um caminho errado. Mas existe sim uma direção. E essa direção não pode ser calculada, não pode ser medida com o meu próprio pensamento, com a minha própria vontade, com o meu próprio intelecto. Porque eu acho que isso vai me fazer bem, eu devo fazer. Não é dessa forma. Eu tenho que primeiro entender qual é o sentido, aonde eu tenho que chegar, não aonde eu quero chegar, mas aonde eu devo chegar. Porque as pessoas falam assim, eu quero chegar ali, mas será que ali é o melhor lugar para você estar? Será que é a melhor forma de você caminhar até ali é por essa direção? Todo mundo quer ter sucesso na vida, todo mundo quer ter uma vida super feliz, uma vida super estabilizada, mas qual é o caminho que você vai optar para chegar até lá? Mas se de repente os amigos estão nesse caminho, e muitas vezes eu vejo que o final não é um final legal, mas a maioria está indo. Então eu vou no embalo. Será que esse pensamento, na sua visão, ir no embalo, ir na maioria, é o correto? Com certeza não. É que é igual a gente vê hoje, principalmente o nosso país, Brasil. Hoje tudo que é ao contrário aos princípios criados por Deus, o princípio relacionado com família, está sendo deixado de lado. Hoje o homossexualismo está aumentando cada vez mais no nosso país, até legalizando o casamento homossexual. A liberação das drogas, a liberação do aborto, menina de 17 anos está tirando os filhos, o cigarro está consumindo, o álcool está consumindo o Brasil. E infelizmente os jovens, ele cresce com esse pensamento. Todo mundo está fazendo, então tem que fazer. Porque se eu não fazer, eu sou taxado como ridículo. Eu sou uma pessoa excluída da sociedade. Mas o que devemos ter a plena noção e a plena consciência é o que é certo, que é correto. Eu não posso me basear por um grupo de pessoas. Se aquele grupo de pessoas não aceita o caminho que eu quero seguir, esse grupo não quer ver eu feliz. Se essa pessoa está me humilhando porque eu não sigo o mesmo grupo que ele, eu não estou na mesma direção que ele, essa pessoa não quer o meu bem. Porque o meu bem, a minha felicidade, ela não pode estar baseada na felicidade do próximo. Não pode ser dessa forma. Não é porque todos os meus amigos ou um grupo de pessoas está super alegre, porque está seguindo um caminho que eu devo ir por ali. Eu tenho que entender quais são os meus princípios. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu quero chegar? Aonde eu devo chegar? Então não posso ser baseado por pessoas, e sim pela verdade, pelo que é correto. Na minha visão, é melhor, ao invés da gente focar no presente, no momentâneo, é melhor a gente procurar focar no futuro. Aonde o meu caminho está me levando? Qual vai ser o resultado desse caminho que eu estou andando, disso que eu estou fazendo? Eu acho que quando a gente procura visualizar o futuro, aonde isso vai me levar, eu acho que é a melhor forma da gente não andar num caminho que venha nos trazer sofrimento e tristeza. Você não acha? Sim, com certeza, consegue. Devemos focar, o nosso objetivo maior é o futuro. Mas para chegarmos lá, devemos nos preparar no presente. O nosso objetivo é chegar no futuro e ter um futuro de sucesso. Eu creio que hoje 80 ou 90% das pessoas que são mais vividas, que infelizmente acabaram no passado tomando uma atitude precipitada ou seguindo um caminho que não é o caminho correto, pois se você sentar com essas pessoas, ou uma pessoa que está dentro de um presídio hoje, um pai de família, sentar com ele, eu tenho certeza que ele se arrepende. Se ele pudesse voltar no passado e refazer todo de novo, novamente, essa trajetória, esse caminho, ele teria feito esse caminho diferente. Uma pessoa que hoje está afundada no álcool, nas drogas, se você sentar com ele, ele gostaria tanto de voltar no passado e não ter provado pela primeira vez o álcool, ou a droga, ou o cigarro. Uma menina com 17 anos, 15 anos, que perdeu a sua virgindade, hoje é mãe, se ela pudesse voltar no passado, ela teria escolhido um outro caminho. Ela teria terminado os seus estudos, entrasse numa faculdade, noivasse com uma pessoa, casasse, depois pensar em ter um filho. Não iria se precipitar.
Porque hoje, infelizmente, os jovens, eles agem por emoção, eles agem por impulso, eles agem por seguir uma multidão, seguir uma galera. Se todo mundo está fazendo, tem que fazer. Mas depois, quando você faz e você chega lá na frente, você vê que aquela direção que você tomou, aquela atitude que você tomou, não foi a correta. Eu creio que o senhor, que é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência do que os jovens, tem alguma coisa para falar. Então, o problema é que às vezes, quando o jovem está vivendo a sua juventude, eles não costumam dar muito ouvido às pessoas mais velhas, às pessoas mais experientes. E com isso vem as consequências, por não querer ouvir, né? Ou quando ouvir, não levar em conta aquilo que foi passado. Com certeza as pessoas estão rodeadas de pessoas que amam aquela pessoa, os pais, os familiares, os amigos. Com certeza, se for visualizar só nos amigos, muitas vezes está no embalo dos amigos. Mas eu acho que a melhor pessoa da gente escutar é os pais, as pessoas mais velhas, que já viveram aquela fase da juventude, né? Sim. E a juventude é aquela explosão, né? Você quer viver de tudo, você está naquela, acha que é tudo uma aventura e não pensa muito no amanhã. Então acho que o correto é pôr o pé no chão e procurar ouvir os pais, as pessoas mais velhas, mais experientes, que com certeza essas pessoas que já viveram aquilo vai dar uma orientação, vai ajudar. Com certeza. Né? E não só ficar no conselho das pessoas mais próximas, mas existe um conselho que vem através da Bíblia Sagrada que sempre vai nos direcionar a um caminho perfeito, a um caminho de vitória. A Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus, é a palavra de Deus. E quando a gente, por mais que muitas vezes os pais não sejam exemplo, porque acontece, né? Verdade. De pai não ser exemplo. Está fazendo coisas pior do que o próprio filho. Então, tem a Bíblia que nos ensina a viver uma vida reta, uma vida de vitória. Então, eu acho que é por aí. Se não tem o exemplo em casa, tem a palavra de Deus que nos dá uma orientação do caminho correto. E a gente sempre procurando estar visualizando o nosso fim. O nosso fim vai ser de quê? De vida ou de morte? De vitória ou de derrota? Então, quando a gente foca nisso, a gente põe o pé no chão e a gente vai traçar caminhos que levem aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está almejando para as nossas vidas. Né? Sim. Ouvir conselhos de pais, de líder, é uma das melhores coisas a se fazer. Mas quando você não tem um líder ou você não tem um pai, uma mãe bem estruturada para te dar essa orientação, e mesmo que tenha, a sua prioridade, a sua base de viver, a sua base de direção é a palavra de Deus. Como foi falado, existem dois caminhos. Você pode percorrer um caminho longo, um caminho curto. Você pode viver 70 anos ou você pode viver 15 anos. Mas o ponto de chegada, o final desse labirinto, ou é direita ou é esquerda, ou caminho largo ou caminho estreito. Não tem como. Então é com as nossas atitudes, as nossas práticas, os nossos segmentos, os nossos objetivos. É com isso que vai determinar aonde eu vou chegar no futuro. Como vai ser o meu futuro? É com as atitudes que eu tome hoje, é com as decisões que eu vou tomar hoje. E essas decisões não podem ser influenciadas por ninguém. Não podem ser influenciadas por amigos. Essas decisões, elas devem ser buscadas através da palavra de Deus. Não seguir conselhos de amigos, ou que seja até um pai, mas uma pessoa que não tem uma orientação, não tem uma base, como a palavra de Deus. Então esse é o caminho para chegar até Jesus. Chegar nesse caminho que é estreito, é um caminho apertado a se chegar, é um caminho muitas das vezes doloroso, mas é um caminho de vitória, é um caminho de alegria eterna, de felicidade eterna. Frente a frente, você, Deus, Jesus, os anjos, a igreja do Senhor, todos juntos. E o outro caminho é um caminho que você trilhou durante 40, 50 anos, fazendo a sua própria vontade, fazendo o seu próprio querer, caindo nas drogas, sei lá, na bebida, se prostituindo e, entre aspas, falando que se alegra. E quando você chega no final desse caminho, é a morte, é o tormento eterno. Então o segredo é
é o fim. O melhor está no fim, né? Do que no começo, diz a palavra. Então a gente deve focar no final, aonde a gente está indo. Então, e como você falou, a melhor forma da gente se orientar para ter um final feliz é através da palavra de Deus. Porque muitas vezes pode ser até os nossos pais mesmo, mas eu conheço pais que não são dignos de seguir o exemplo. Então, para a gente ter uma orientação perfeita do caminho correto, do caminho que vai levar à vida eterna, que vai levar à alegria eterna, é a palavra de Deus. Então, em meio a vários caminhos que você tenha de opção a seguir, o melhor caminho a se seguir é o que a Bíblia Sagrada ensina. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para a gente resumir, o melhor caminho a ser seguido é Jesus. Não é verdade? Verdade. Então, fique com Jesus. Com certeza o seu final vai ser final de vida eterna, final de vitória, porque tudo isso que a gente está vivendo, eu não sei se você está vivendo caminhos de alegria ou caminho de tristeza, mas o final é que importa. O seu final, você está andando num final de vida eterna ou um final de morte eterna? Então, em Jesus você tem vida eterna. Então, siga Jesus, que o seu final vai ser vida eterna com Ele para todo sempre. Tá bom? Que Deus te abençoe. Falco, quer falar mais alguma coisa? Só lembrando que o homem mais sábio da face da terra, a Bíblia fala que nunca houve nem vai haver um homem tão sábio quanto ele. Esse homem chegou a um período que ele começou a desfrutar das suas próprias vontades, da sua própria riqueza. E quando ele chega próximo da sua morte, ele fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Ele se arrepende de tudo que ele fez, tudo aquilo que ele praticou, que era desacordo à palavra de Deus. Porque ele fala que tudo isso é vaidade, tudo isso vai passar, mas quando chega no final, é que ele vai saber com quem ele vai se encontrar, onde ele vai se encontrar, e saber se vai valer a pena ou se não vai valer a pena. Então que você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, siga na contramão do mundo, na contramão desses jovens que estão se prostituindo, se drogando, fazendo as coisas que é desacordo à palavra de Deus. Você vai ser um homem de vitória, um jovem de vitória, uma mulher de vitória. Amém?